Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje para uma ocasião muito especial. A gente vai fazer uma live, eu vou ensinar a receita de palha italiana de caramelo salgado. Então, se você está vendo a reprise, clica no botão para assistir até o final. É uma receita deliciosa e a ideia é te ensinar a fazer um caramelo, as técnicas que estão envolvidas nesse processo e transformar isso numa receita deliciosa, rentável. Você pode fazer agora para o final do ano. Essa receita faz parte do meu livro, que hoje eu estou aqui oficialmente fazendo o pré-lançamento dele. Na segunda-feira ele vai estar disponível, dia 30 de novembro. Mas hoje e amanhã a gente já está comemorando, já está fazendo esse pré-lançamento. E hoje, a partir de agora, o livro já está disponível para venda, mas não saiam da live ainda, que eu vou explicar para vocês todos os benefícios, o que é que tem no livro, o que é que não tem, para vocês saberem o que encontrar. Essa receita de hoje está no livro, mas eu estou disponibilizando ela aqui gratuitamente. A live vai ficar salva e os ingredientes, tudo vai estar bem detalhado aqui no Instagram e lá no grupo do Telegram. Se você também está cadastrado na lista de e-mails da Lovely, você vai receber. Combinado? Amanhã, às 15 horas, a gente vai fazer outra receita, que é a torta choco caramelo. A gente vai usar muito coincidentemente a receita do caramelo que eu vou ensinar para vocês hoje é a mesma que a gente usa amanhã como integrante, uma das camadas da nossa torta de chocolate com caramelo com massa brisée de chocolate. São técnicas da confeitaria francesa. Então hoje vocês vão aprender o caramelo com flor de sal e amanhã, além do caramelo com flor de sal, a gente vai fazer um cremoso de chocolate e uma massa brisée, que é uma massinha de torta que esfarela, com cacau. Então a ideia é trazer técnicas da confeitaria francesa para vocês aprenderem, perceberem que a confeitaria francesa não é esse bicho de 7 cabeças, é muito mais do que leitinho com Nutella, e a gente consegue em casa desenvolver essas técnicas, treinar, aperfeiçoar e fazer sobremesas melhores, tornar o nosso negócio um negócio diferenciado, porque a confeitaria, eu costumo dizer que é um Lego. Você aprende uma técnica aqui, outra ali, junta os dois e vira uma sobremesa incrível. Então, eu bato muito nessa tecla que aprender as técnicas esse é o caminho para você ser uma confeiteira de sucesso, e o meu livro fala sobre isso. São 12 receitas, cada receita tem pelo menos uma técnica da confeitaria francesa, e a partir do que eu ensino lá, você consegue juntar as técnicas e criar novas receitas e novos sabores, tá? Ao longo da live eu vou falando mais sobre o livro, mas eu preciso começar agradecendo o Sebrae RN, que é o patrocinador desse projeto, através do edital de economia criativa. Eu fui contemplada e eles bancaram os custos dessa produção para vocês terem acesso a esse livro com um custo bem acessível. Até o final da live eu vou contar os detalhes de como faz para comprar e o valor, mas vamos falar da receita primeiro, que eu tenho certeza que vocês querem aprender a receita, e depois eu conto os detalhes. Combinado? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo o caramelo salgado para depois fazer a palha italiana. Vocês sabem o que é palha italiana? Palha italiana é um brigadeiro num ponto mais firme e que você consegue cortar e servir em bloquinhos. É muito comum aqui na confeitaria brasileira. Ai, esse negócio está escorregando. É muito comum aqui na confeitaria brasileira, mas eu quis juntar um doce muito brasileiro, que é o brigadeiro, né, no formato de palha italiana, com essa técnica do caramelo que você usa para muitas coisas na confeitaria, para vocês verem como é super possível fazer isso. A gente começa pelo caramelo, vamos colocar flor de sal. Se você não tiver flor de sal, não tiver acesso aí na sua cidade, você pode... Tá direitinho aqui? Você pode usar o sal normal se também não quiser fazer um caramelo salgado, quiser fazer só o caramelo, também dá super certo. O caramelo em si, essa técnica do caramelo, você consegue usar ele puro, como uma calda, para bolos, doces, tortas, ou você pode incorporar em outros preparos para saborizar e para contribuir para um resultado diferenciado. Você pode fazer massa amanteigada com caramelo, então um bolo de caramelo é possível. Você pode fazer sorvete de caramelo. Você pode fazer brigadeiro de caramelo. Aqui no caso a gente está fazendo a palha italiana, que é uma base muito parecida. Então assim, aprendam essa técnica e levem para a sua vida. Empreguem ela para saborizar diversos preparos que vocês têm aí na sua confeitaria. Combinado? Buttercream de caramelo. Super possível, ok? Então vamos começar? Eu vou fazer aqui no meu fogãozinho, mas não precisa de nada diferenciado. Você faz no fogão de casa.
A gente vai começar com a técnica para fazer o caramelo. O caramelo, você vai misturar uma calda de açúcar, a gente chama de calda seca. E eu vou explicar por que na hora que eu colocar o açúcar aqui na panela, a gente vai misturar a calda seca com uma gordura. Aqui a gente vai usar creme de leite, mas existem receitas de caramelo que usam manteiga. E aí você, dependendo da gordura que você for usar, você vai ter um resultado diferente. O creme de leite, além da gordura, também tem água. Se você usar só a manteiga, normalmente você usa uma quantidade menor em gramas, porque ele tem uma concentração, a manteiga tem uma concentração de gordura muito maior, tá? Camila, você me dá o álcool para eu passar aqui na minha mão, por favor. É melhor ligar. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar, que Camilinha, que trabalha aqui comigo no ateliê, vai ler pra mim e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Por favor, não hesitem em perguntar. Inclusive, eu quero saber se o microfone tá bom, o som tá bom. Que eu até tô de microfone pra essa live, gente. Estreando aqui esse microfone pra oferecer uma live mais completa e mais cheia de qualidade pra vocês, tá? Então, me avisem se vocês estão ouvindo direitinho e quero pedir para vocês compartilharem essa live com mais pessoas. Aperta nesse aviãozinho, nesse triângulozinho que tem aí do lado. Manda para alguém que vai gostar de fazer. Quem faz brigadeiro em casa vai tirar de letra essa receita. Mas outras confeiteiras também que podem usar essa receita para ganhar dinheiro ainda esse ano. Uma das Páscoas anteriores, eu fiz um ovo de Páscoa, que o recheio era essa receita. Era palha italiana de caramelo salgado, dentro da casca. Então, já anotem, tomem nota que pode ser um sabor pro ovo de Páscoa de vocês ano que vem na Páscoa, tá? O som, Carol, disse que tá ótimo. Ai, que bom. E eu já teve uma pergunta. Pode falar. Foi Josiele. Com essa calda de caramelo, dá pra fazer aquelas maçãs caramelizadas? Não dá, porque essa calda de caramelo, ela fica muito fluida. Ela não vitrifica. Você, para fazer aquela, é uma outra técnica. Você tem que usar até outros ingredientes para depois de seco ele ficar naquele formato que endurece, tipo maçã do amor, né? E tem um outro ponto de caramelo que não é duro igual maçã do amor, mas também não é tão cremoso quanto o que eu vou ensinar aqui, tá? Mas a ideia do caramelo é a mesma, que é você partir de uma calda de açúcar e à medida que você vai acrescentando outros ingredientes, você vai ter uma reação que vai chegar no resultado final que você quer. Por exemplo, essa receita leva glucose. Débora, se eu não colocar glucose, vai dar certo? Vai. Porque não é todo mundo que tem glucose em casa. Quem não trabalha com confeitaria não costuma ter. O que a glucose faz? Ela deixa o seu caramelo mais puxa. Eu tenho um aqui que está na geladeira, a gente mostra no final da live, que eu botei o dobro de glucose do que eu vou ensinar para vocês hoje. Se você for ver o caramelo, ele nem solta, eu não consigo nem pegar com a colher. Ele é tão puxa, porque a glucose tem essa elasticidade, e aí ele me dá esse resultado. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje, ele tem uma proporção de gordura, de creme de leite muito maior do que o de açúcar, então ele termina como um caramelo bem cremoso. Se você quiser um caramelo mais fluido, você vai botar menos creme de leite, pode até usar o açúcar, a manteiga, e aí você vai ter uma calda com a gordura mais de manteiga, e aí ela não fica tão cremosa porque ela não tem os outros ingredientes que o creme de leite tem que fazem ela ficar cremosa. Então, assim, a ideia de derreter o açúcar até um determinado ponto, né, até uma determinada temperatura, é a mesma para todos os preparos que envolvem caramelo, mas aí tem a ver com o que você vai fazer com esse açúcar depois, e aí a decisão de cada ingrediente que você vai usar vem daí, tá? Teve outra pergunta. Maria Boba, casada dos doces, perguntou qual a marca da panela, porque ela achou linda. É linda essa panela, né? E eu já procurei para achar, procurei na internet e não acho, porque não tem nome. É panela Carrefour. E ela é muito, muito boa e é linda, ó. Por dentro ela é bronze e por fora ela é meio dourada. E ela é super grossa, o fundo é super grosso, é perfeito para brigadeiro, mas eu comprei no Carrefour há bastante tempo, deve fazer um ano, eu acho. E no nome na caixa tinha Carrefour. Eu vou até dar uma dica pra vocês de como comprar a panela. A gente tem algum imã aqui? Acho que não, imã de geladeira não tem, né? Quando vocês forem comprar uma panela, para saber se ela tem um fundo triplo, para brigadeiro é importante, essa receita é um tipo de brigadeiro, então é bom vocês saberem disso. Pega um imã de geladeira, né, um imã magnético, e cola no fundo da panela. Se ele ficar,
quer dizer que essa panela é imantada, ela tem não é um forro, mas ela tem um revestimento, uma camada que é usada para indução do calor. Nesse tipo de fogão que não tem a chama, essa indução que faz o calor subir e aquecer o produto. E esse tipo de material dissipa o calor de uma forma por igual. Então, mesmo num fogão que não é assim, né, que é um fogão de chama, o calor é distribuído de uma forma bem homogênea, e aí você consegue esquentar o seu brigadeiro rápido e por igual. É super boa essa dica. Quando forem comprar uma panela, tentem fazer esse teste, tá? Teve outra pergunta que foi super. Fiquei querendo as outras receitas também. Já tem data de lançamento do livro? Já. O livro já está pronto para quem quiser comprar. Deixa eu já adiantar. Gente, o preço desse livro só é possível fazer esse preço porque o Sebrae está patrocinando. Porque o valor que ele tem é muito superior ao preço que ele vai custar. O livro vai custar R$ 24,90. De graça, assim, é muito acessível. As 12 receitas, as receitas foram escolhidas numa votação no meu Instagram. Nos últimos 2 dias, eu postei as fotos das receitas e coloquei uma enquete para vocês irem votando nas batalhas. Era uma receita contra a outra. E no final, essa daqui de palha italiana de caramelo salgado venceu. E em segundo lugar ficou a que eu vou fazer amanhã às 15 horas, que é a torta de chocolate com caramelo. Todas as outras 10 receitas estão no livro, essas 2 também estão. E vocês podem comprar o livro a qualquer momento. O link já está no meu perfil. Você vai clicar, vai selecionar o primeiro botão e vai direto para o Hotmart que você vai comprar. O livro vai ser publicado dia 30, que é segunda-feira. Hoje e amanhã são pré-lançamentos, mas você já pode comprar hoje, o link já está habilitado, e o que vai acontecer é, quem comprar no pré-lançamento, ou seja, hoje e amanhã, vai receber 2 receitas extras de bônus. São receitas que eu escrevi, mas que não entraram no livro, porque o projeto com o Sebrae eram de 12 receitas, mas eu resolvi dar esse bônus. Então quem comprar até amanhã à noite, né, amanhã 23h59, vai ganhar essas 2 receitas de bônus. Vai ser um material extra, tá? Não vai ser um livro diferente. O livro vai ser igual para todo mundo. A partir de segunda-feira vai estar disponível. Quando você compra no link do Hotmart, você consegue... você recebe um link no seu e-mail para você acessar o livro. E se você já tem conta no Hotmart, ou você já tem o aplicativo Sparkle, que é um aplicativo para você ler o livro pelo celular, né? Você já automaticamente ele entra na sua carteira de produtos. Mas se você entrar hoje, só tem a descrição e a informação. O conteúdo será disponibilizado dia 30 de novembro. Mas quem comprar hoje, a gente vai ter o e-mail de todo mundo que comprou na pré-venda, vai receber um bônus extra na semana que vem. Essas 2, um mini livro, né, um mini e-book, essas 2 receitas extras que eu vou disponibilizar. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Quando a gente estava falando do caramelo, eu veio uma coisa na minha cabeça, mas agora eu não estou lembrando. Por que é importante? Se você for estudar confeitaria, num curso de confeiteiro profissional ou em cursos online que são voltados para a formação de confeiteiro, você vai ver que um dos primeiros módulos sempre é o açúcar. Dominar os pontos de açúcar e as caldas de açúcar é uma coisa muito útil, porque você usa caldas de açúcar para vários processos. Por exemplo, meus bolos, quem me segue aqui no Instagram sabe que eu faço bolos para eventos, festas, casamentos, e eu faço bolos espatulados em buttercream. O buttercream é um creme de manteiga que é misturado com merengue. Merengue é uma técnica que está lá no meu livro, na torta de limão, a gente aprende a técnica do merengue. E uma das formas de fazer é você bater a clara em neve e quando chegar num determinado ponto, você derrama uma calda de açúcar numa temperatura específica, chega a 116 graus. E aí você vai derramando ali e o calor desse açúcar e a agitação da sua batedeira cozinha essa clara num formato aerado, num formato de espuma. Isso é um merengue italiano. Esse merengue italiano é base para buttercream, é base para macarrons, é base para suspiro, é base para mousse, é base para soufflé. Então, assim, vocês estão vendo como muita coisa na confeitaria depende de um ponto de açúcar? Isso é só um exemplo básico, assim, simples. Então, eu precisava falar sobre caramelo no meu livro só para vocês entenderem, né? Só para pincelar esse universo que é entender o açúcar e dominar o açúcar.
Pode Uma falar. pergunta, uma pessoa perguntou se ele dava para comprar na pré-venda. Dá! Acabou de começar a pré-venda, gente. Começou agora, o link tá no meu perfil. Se você quiser ir comprar agora, sai da live, compra, mas fica aqui, porque vai estar disponível até amanhã esse link, tá? Hoje eu vou ainda fazer stories lembrando vocês. Amanhã, durante a live de amanhã, eu vou fazer, vou lembrar vocês de novo. Então fica aqui assistindo a live e no final você vai lá e compra, tá? O preço não vai mudar. O preço vai ser R$ 24,90 hoje, amanhã, segunda, o preço não vai mudar. O que vai mudar é que quem comprar na segunda-feira, o livro já vai estar lá disponível, mas não vai ganhar as 2 receitas extras que a gente vai mandar por e-mail para quem comprar agora na pré-venda, que começou agora, tá? Então não precisa correr, fica comigo até o final e depois vocês clicam no link do meu perfil que vai estar lá o botãozinho para fazer a compra. Pode ser no boleto, pode ser no cartão. Eu acho que esse valor dá até para parcelar, esse valor de... Ai, que bom, gente, que bom, fico feliz, tá? Vamos lá, uma das principais perguntas que eu recebo falando em caramelo, pode misturar o caramelo, o açúcar? E a resposta, eu quero fazer uma enquete, enquanto eu vou botando o ingrediente aqui. Você acha que pode misturar o açúcar quando tá fazendo caramelo, sim ou não? Responde aí que a Camilinha vai me dizer. Enquanto isso eu vou colocar aqui, eu vou falar o peso dos ingredientes, mas não corram, porque depois vai ficar salva a live, tá? Eu vou botar 100 gramas de açúcar para derreter. E eu boto em partes, eu não boto de uma vez só. Então eu vou botar um pouquinho, mais ou menos 20 gramas. E eu vou ligar o fogão. Enquanto isso, quero saber se eu posso mexer ou não esse açúcar que vai começar a derreter aqui. O que é que vocês acham? Se o Guto acha que sim. Será? Já fiz misturando e deu certo. Su é minha aluna, né? Essa receita tem no meu curso online, que no momento não tá com vagas abertas, mas essa receita eu ensino para meus alunos. A gente faz um recheio de bolo de caramelo salgado, que é essa base. Bolos da Maria Pitanga disse, eu sempre misturo e dá bom. Dá bom? Aí teve Nayane que botou sim. Ai, vocês são muito boas já, gente. Sabem tudo. Pode sim, sabe por quê? Será que a gente bota a câmera um pouquinho mais perto, só para mostrar E talvez seja bom levantar esse negócio aqui também, pra iluminar. Deixa eu ir explicando pra vocês o que é que tá acontecendo. Primeiro, eu vou esquentar... Ficou bom? Eu vou esquentar o açúcar de pouquinho em pouquinho, porque eu consigo controlar melhor o que é que tá acontecendo aqui dentro da panela. O fogo não precisa ser baixo, pode ser fogo alto. Aqui tá no fogo mais alto, na temperatura mais alta. E aí eu vou começar a observar que o açúcar vai começar a virar... vai ficar em estado líquido, ficou ótimo. E aí depois ele vai começar a ficar com a cor âmbar. Se você tiver termômetro, você pode ir até uns 140 graus aqui tranquilamente. Se não tiver, a gente vai usar a coloração do açúcar para entender que está no ponto. Você pode fazer um caramelo mais claro ou um caramelo mais escuro, tomando cuidado só para ele não queimar, porque é muito rápido que acontece. Já tô vendo ele ficando em estado líquido, já tá ficando amarelinho, aí eu posso vir e mexer. O que que acontece quando a gente mexe uma calda de caramelo e às vezes ela açucara, né? Que ela fica porosa. Não botei tudo, tá? Botei mais um terço. Ela fica porosa, fica granulosa e fica com a cor opaca. Aquilo que acontece o processo, né, de açucarar uma calda acontece quando tem agitação das moléculas do açúcar em meio líquido. Então eu preciso ter água para criar um processo de açucaragem, que eu acho que a palavra não é açucaragem, mas um processo de açucarar a minha calda é só quando tem presença de água. Aqui a gente chama de caramelo seco, justamente porque é só o açúcar puro. Então nesse caso eu posso mexer sem menor preocupação, que dá certo. Mas se fosse uma calda de pudim e eu tivesse aqui, do jeito que eu tô agora, pode ter certeza que já estava toda cheia de pedaços de gruminhos. Vou colocar a terceira etapa. Se eu tivesse colocado 100 gramas direto, ele ainda estava pela metade aqui. E aí corre o risco do açúcar que está embaixo chegar na temperatura e o açúcar que está em cima ainda está em grãos. E aí você acaba queimando a sua calda mais rápido, tá? Então agora foi bem rapidinho porque eu fiz em 3 etapas. Já não vejo mais nenhum gruminho, vou tirar do forno.
A panela tá quente, ela vai continuar aquecendo, então eu parei num amarelo que ainda não é o amarelo que eu quero um pouquinho mais dourado, mas eu já parei porque ele vai continuar aquecendo. E aí o que é que eu vou fazer agora? Aqui dentro eu vou colocar o creme de leite, mas eu vou... Não é direto, tá, gente? Deixa eu tirar aqui da frente de vocês para vocês entenderem o processo. Coloquei meu açúcar descansando ali. Pode levantar aqui um pouquinho. Deixei meu açúcar descansando, ele vai ficar um tico mais marrom, porque a panela tá quente. E agora eu vou aquecer, eu faço aqui mesmo, Camilinha. 300 gramas de creme de leite, esse é de caixinha, 20% de gordura. Mas se vocês forem usar um com mais gordura, fica mais saboroso. Quanto mais gordura, mais gostosa a comida fica. Então aqui, tem uma pergunta? Tá. Pode ler ou você vai terminar aí? Deixa eu só dizer o que é que tá acontecendo, aí quando ele esquentar eu abro pra pergunta. Esse creme de leite é 300 gramas de creme de leite. Esse é o de caixinha com 20% de gordura. Eu vou aquecer. Qualquer coisa que eu quiser colocar dentro da minha calda de açúcar precisa estar numa temperatura mais elevada para poder se misturar melhor com o meu açúcar. Isso aqui, a gordura que eu coloco é que dá maleabilidade no meu caramelo, tá? Se não o açúcar, se ele esfriar dentro da minha panela, ele volta a ficar duro. E não é isso que eu quero. Então, quando eu coloco a gordura, eu deixo esse açúcar caramelizado maleável. E aí, vira um caramelo. Aqui eu tenho 60 gramas de glucose. A glucose, para sair do pote, é muito mais fácil se ela estiver um pouquinho aquecida. Então, já sei. Você pode ler uma pergunta, enquanto eu respondo, você aquece para mim? Pode ser, Camilinha? Aquecer 10 segundinhos no micro-ondas já dá. Aí foi do Merkel, você é maravilhosa. Esse é o primeiro de muitos amores. Te desejo. Obrigada. Você é sincera e verdadeira em tudo que faz. Eu percebo isso. A qualidade dessas lives são incríveis. Obrigado, Kelly. Muito querida. Obrigada. Aí, Beth, eu não sei se é a professora Beth, mas a Beth Assunção botou, já comprei o livro. Su botou, só não comprei ainda porque eu não quero parar de ver a live para ir comprar. Ai, que maravilhosas. Obrigada. Minhas alunas perfeitas, sem defeitos. Aí, Maíra Madruga botou, perguntou qual a temperatura aí está quanto? Eu posso tirar a medida agora. Camilinhas, quando você vier, você traz. Eu tô só tirando aqui uns grãos. Quando eu coloquei a colher que eu tava usando no açúcar aqui dentro, como o creme de leite tava em temperatura ambiente, a gente tá com ar-condicionado, na mesma hora o açúcar vitrificou, né? Aí eu tô só tirando aqui, mas também não tem problema não, é só pra não atrapalhar. Aqui nessa panela eu vou aquecer levemente o açúcar. Flor de sal, são 6 gramas de flor de sal, se eu não me engano é isso. São 6 gramas? 3 gramas. 3 gramas de flor de sal. Se você não tiver flor de sal, coloca sal normal e aí pode ser metade, porque o sal normal tem uma intensidade maior. Ó, a temperatura do meu açúcar tá por volta de 120 a 130 graus. Esse termômetro não é o ideal para medir açúcar porque ele atravessa, como o açúcar é translúcido, ele atravessa a panela e aí ele mede o fundo da panela. Mas é mais ou menos isso. Ó, já tá até esfriando. Deixa eu esquentar mais um pouquinho, que eu fico conversando, não posso perder o ponto. Aqui eu tenho 300 gramas de creme de leite, 3 gramas de flor de sal. Vou colocar a glucose, que depois de aquecida fica um pouquinho mais fácil de manusear, ó. Se não tiver glucose e você ainda quiser uma consistência mais cremosa, assim, cremosa não, né? Mais elástica, pode usar mel. Mas o sabor do mel pode influenciar um pouquinho, né? Então eu gosto mais da glucose ou faz sem. A glucose são 60 gramas, né? Pronto, tô só derretendo um pouquinho mais meu açúcar e agora eu vou aquecer meu creme de leite, porque eles têm que ser misturados quentes. Pode falar. Bolos da Maria Pequena botou. Eu mexo com água, limão e sal. Coloco tudo no fogo de uma vez. Gente, não tenho paciência. Não, assim... Normalmente fica
açucarado. Uma vez eu tava fazendo, foi lá no Senac, quando eu tava fazendo o curso de confeiteiro. A gente tava fazendo um doce bem tradicional, acho que era baba de moça. Eu acho que é baba de moça. A professora Beth tá aí, vai conseguir me lembrar se é isso mesmo. Que é um doce à base de gemas, açúcar, leite de coco. Eu acho que é baba de moça. É muito açúcar, é muita gema, muito açúcar. E todos os grupos eram 4, a gente se divide em 4 bancadas e aí são grupos de 4 alunos. E aí todos os grupos açucararam a mistura, porque quando misturava o leite de coco com açúcar, com as gemas e começava a mexer, no instante parecia a Elsa do Frozen, o gelo começa a subir assim, o negócio começa a ficar branco, endurece, vira açúcar em forma de rocha colado na parede. Então assim, eu fiquei com um pouco de trauma de coisas cristalizadas. A chefe dela botou linda. Ai, obrigada, quero ver você amanhã. Segunda. Mas ele botou que pode ser colocado para substituir a glucose. Mel, tá? Prefiro o mel de abelha. O mel caro não é um preparo natural, mas a textura dá certo. Ó, começou a subir bolinhas, eu já posso desligar. Dá, né? Já posso desligar. E agora eu vou misturar o creme de leite que tá quente no meu caramelo. Posso ligar o fogo de novo. Deixa eu ver se ele tá fluido. Ele acaba endurecendo um pouquinho, que eu só tenho um fogão. Mas tudo bem. Deixa eu só dar uma leve aquecida. E quando eu jogar o creme de leite, o que é que vai acontecer? Vai subir uma fumaça, porque a água do creme de leite evapora instantaneamente. Tá mais do que 100 graus aqui. Então ela encosta e evapora. Quando subir essa fumaça, se deixar a tela um pouco embaçada, a gente limpa e vocês vão conseguir ver, tá? Vamos lá, então. Ó, o meu creme de leite tá... A temperatura dele é 61 graus. E aqui tá 118. Em alguns pedaços, 175. Ó, vamos lá, vocês vão ver. Vai parecer que vai dar errado, mas vai dar certo. Vendo que fica com essa cara meio de talhado. Mas o próprio calor, a gente vai deixar um pouquinho mais no fogo, até ficar homogêneo. O próprio calor dessa receita, dessa panela, vai fazer isso daqui ficar cremoso e chegar no ponto. Cuidado, tá, gente? Porque as temperaturas são muito altas. Eu vou até me levantar um pouco, porque se espirrar, não espirra perto do meu rosto. A professora disse que era baba da moça. Então aquilo ali foi traumatizante. E o gosto era muito doce, professora Beth, eu não gostei daquilo, não. E Maíra Madruga botou, cheguei, pouco atrasada. Qual a quantidade de açúcar da primeira etapa? São 100 gramas, eu dividi aqui em três partes, tá? Ó, vocês vão ver que o meu caramelo, a cor que ele vai ficar agora no final tem muito a ver com... Eu tô no fogo médio. A cor que ele vai ficar agora no final tem muito a ver com o ponto que eu dei no açúcar. Então eu não deixei um marrom muito escuro, né? Eu deixei uma cor âmbar média, assim, amarelada, não tanto pro marrom. E o tanto de creme de leite que a gente bota vai deixar essa receita bem cremosa. Então ela fica com esse aspecto mais leitoso. Se você quiser um caramelo menos leitoso, ó, eu vou ficar mexendo até esses pedacinhos aqui dissolverem. Se você quiser um caramelo menos leitoso, você pode diminuir a quantidade, ou dobra a quantidade de açúcar, você faz 200 gramas para 300 de creme de leite, ou faz 100 de açúcar para 200 de creme de leite, tá? Dá no mesmo, a receita não vai dar errado, você só vai ter uma proporção, um caramelo com uma proporção um pouquinho diferente, mas é muito saboroso. Não, pode filmar só a receita, só para verem, porque eu quero que vocês observem, ó, isso é normal. A gente vai mexer um pouco aqui para reduzir um pouco da água, deixar ele mais cremoso e tentar dissolver esses pedaços de açúcar que ficam. Como aqui ainda tá vendo que ele tá maleável, ele mesmo vai se moldando para querer escorrer. Aí eu continuo mexendo porque a chance desse daqui dissolver é grande. Mas às vezes, quando você joga, acontece de formar alguma pedra de açúcar.
E aí você pode mexer aqui 5 a 10 minutos, não vai dissolver, a pedra é muito grande, enfim. E aí quando chega mais ou menos na cor que eu gosto, né, no ponto que eu quero, que é um ponto assim meio cremosinho, eu já desligo e aí eu removo. Qualquer pedra de açúcar que ficar assim, que for um pouco maior, eu descarto, tá? Eu já fiz uma vez assim, eu entrei em desespero. Ficou desesperada porque achou que essas pedras deram errado. Não, mas ele já tá aqui perfeito, já tá com o sabor que a gente quer. A gente tá só deixando ele engrossar um pouquinho mais. Mas tá pronto, tá, gente? É mais uma questão porque eu quero um ponto um pouquinho mais concentrado, um pouquinho mais com açúcar dissolvido, fica um pouquinho mais escuro também. Mas isso aqui já tá pronto para a nossa próxima etapa. Vocês têm mais alguma pergunta enquanto eu termino aqui? Tá. O que vai acontecer na sequência? Brigadeiro. Como é que vocês fazem brigadeiro? Comenta aqui embaixo pra mim. Quem é do time leite condensado com creme de leite e quem é do time leite condensado com manteiga. Comenta aqui embaixo se você é time creme de leite ou se você é time manteiga. Como é a sua receita de brigadeiro favorita? Ó, aquele pedaço não tá dissolvendo, eu vou tirar. E tá pronto. Esse é meu caramelo salgado, tá? Pode falar. Desliguei o fogo. Se eu esperasse esse caramelo derreter todo, queimaria? Se esperar esse caramelo derreter tudinho. O que pode acontecer é reduzir tanto que pode ser que queime, grude no fundo. É tipo um creme de leite queimado. Porque aqui o que a gente fez, nada mais. A pergunta de Camilinha foi se eu continuasse esperando esse torrãozinho dissolver, se queimaria. O que está acontecendo aqui, na verdade, a gente está só reduzindo a quantidade de líquido que tem na nossa receita. A gente não está cozinhando, a gente não está... A cor do caramelo a gente dá no começo. Aqui dá uma escurecida um pouquinho, mas é algo muito leve. O que a gente fez foi caramelizou o açúcar que saborizou um creme de leite. Então, o que eu tenho nessa panela é um creme de leite sabor caramelo. Se eu continuar derretendo aqui, eu posso ter o prejuízo de um creme de leite que é aquecido demais. Ou que ele reduz muito, né? A água evapora e aí ele fica só a parte gordurosa que aí queima com mais facilidade. Ou, dependendo da marca que você usa, tem creme de leite que quando chega a uma determinada temperatura talha. Mas esses de caixinha que eu uso não costumam talhar, esses de 20%. Mas também pode acontecer isso. Apesar que se for talhar, ele vai talhar na primeira etapa, já dentro ainda na panela com glucose e flor de sal. E aqui 90% é creme de leite, teve 10%. 10%. Adorei que você já faz a matemática na hora. Ó, terminou, tá? Isso é um caramelo com flor de sal, esse com bastante gordura. Se você quiser, pode diminuir e usar só uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, que ele vai ficar menos leitoso e vai ficar mais carameludo, mais fluido. O que é que eu vou fazer agora? O brigadeiro. Deixa eu voltar aqui pra mim. Quer sentar? Vou sentar. Vou fazer o brigadeiro. O que que acontece? Eu também sou do time brigadeiro com creme de leite. A não ser que eu esteja fazendo brigadeiro para bolear, eu acho que o brigadeiro com manteiga me dá a untuosidade que eu preciso, sem ter que cozinhar demais, porque quando eu boto o brigadeiro com creme de leite, para chegar no ponto de bolear, eu tenho que cozinhar mais tempo, porque eu tô adicionando água, né? Então ele vai ficar mais líquido, para eu chegar no ponto de bolear, demora mais tempo do que se eu colocar só, por exemplo, uma colher de manteiga. O leite condensado vai chegar no ponto mais rápido, se eu não adicionar essa água extra do creme de leite. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que isso é um creme de leite saborizado. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Qualquer receita que use creme de leite, eu posso adicionar como creme de leite de caramelo. Você tem um bolo, uma receita de bolo que leva creme de leite, pode botar esse. E aí vira um bolo com sabor de creme de leite caramelizado. Na sua receita de pudim, você usa o creme de leite, você pode usar esse aqui. Aí vira um pudim caramelizado, tá? Então, o importante é a gente entender a propriedade dos ingredientes para entender o que a gente está criando aqui na cozinha. Quando eu pego um creme de leite que é primordialmente gordura, né? Ele entra nas receitas fazendo um papel de gordura, exceto quando a gente está fazendo bolo, que a gente dá preferência para manteiga e óleo, que são gorduras mais concentradas. Normalmente o creme de leite, quando vai para bolo, ele entra como líquido.
Mas, no geral, o creme de leite entra nas receitas como gordura. Vocês acabaram de me dizer que a maioria faz brigadeiro usando o creme de leite como a gordura que complementa o leite condensado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer um brigadeiro, só que em vez de fazer um brigadeiro branco normal com leite condensado e creme de leite, eu vou fazer um brigadeiro com leite condensado e caramelo salgado. Porque o caramelo nada mais é do que essa proporção que a gente fez é uma gordura. Então, ele vai entrar no leite condensado no lugar do meu creme de leite, substituindo porque ele faz a mesma função. Ok? Dúvidas? Não? Então tá. Na receita, a gente usa 200 gramas de caramelo salgado para uma lata de leite condensado. Aqui eu vou usar o que está dentro da minha panela, a panela já está quente, então não tem problema, e vou botar o leite condensado aqui. Mas na casa de vocês pesem, para uma lata de leite condensado, vocês vão pesar 200 gramas de creme de leite, tá? Dá pra fazer cocada com caramelo salgado? Nunca fiz, mas daria. Daria. Qualquer coisa que você use o creme de leite, daria. A cocada, normalmente a gente queima, né? Carameliza o coco para botar uma cocada de coco queimado, mas assim também daria certo. Eu uso para fazer, sabe o quê? Dá pra fazer... Eu já falei sorvete, né? Dá pra fazer... Porque qualquer receita que você faz com creme de leite dá certo, inclusive com creme de leite fresco. Inclusive, eu nunca testei, mas eu tô pensando aqui. O creme de leite fresco, quando gelado, bate chantilly. Se eu fizer um caramelo com creme de leite fresco, que é o creme de leite que tem mais de 35% de gordura. Se eu fizer o caramelo, tirar esse caramelo, botar na geladeira... Deixar ele bem gelado e depois bater na batedeira, talvez a gente consiga um chantilly de caramelo. Vou ter que testar. Tive essa ideia agora, vou ter que testar isso. Porque a proporção de gordura se mantém, talvez fique até mais gorduroso, né? Porque vai concentrando mais e aí vai estar saborizado. O creme de leite pega sabor muito fácil. Se você vai fazer um brigadeiro, você quer fazer um brigadeiro de aquele chá preto. É um sabor bem... exótico, mas só para dar um exemplo, ou hibisco. Você coloca o creme de leite esquenta o creme de leite que nem a gente fez aqui, joga ele em cima do produto que você quer infusionar, né, que você quer extrair o sabor, tampa, deixa na geladeira de um dia para o outro e depois você filtra. Quando você fizer isso, o creme de leite vai ter absorvido todo o cheiro e o sabor do que você colocou ali dentro. Pode ser pau de canela, pode ser cravo, pode ser chá, né, flor, alguma coisa assim, hibisco, né, se você quiser. E aí você usa esse creme de leite em qualquer preparo, ele vai trazer aquele aroma. Ele não fica com um sabor forte, mas quando você come é como se você sentisse o sabor daquilo aqui na região do nariz. É bem especial essa forma de trabalhar. É muito sutil e delicada. A pessoa vai comer e vai sentir um negócio aqui na parte superior. E ela vai sentir, nossa, esse brigadeiro me lembra tal coisa. É bem legal vocês fazerem esse teste. Isso acontece porque a gordura é muito boa em reter esse sabor. É muito boa em você absorver, né, o sabor. Por isso, se você botar alguma coisa à base de gordura na geladeira e não cobrir, ela pega gosto de geladeira fácil. Cheiro e gosto de geladeira super fácil. Ó, meu caramelo tá engrossando, tá esfriando e tá ficando mais grosso. Isso porque ele tem bastante creme de leite, tá? Gosto do Nutella, porque eu gosto de creme de leite porque ele diminui o doçor dos brigadeiros. Isso. Ai, é até bom você ter comentado isso. Esse caramelo é menos doce do que o açúcar puro. Quando o açúcar tô colocando aqui o leite condensado e vou fazer um brigadeiro normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto. Quando o açúcar vai sendo caramelizado, o que tá acontecendo ali dentro é a reação de Maillard. A gente, não falei aqui na live, mas eu já fiz um post sobre isso anteriormente. E o processo de caramelização vai dando um cheiro específico, um sabor específico e vai transformando o dulçor do açúcar nessas outras características. Então, um açúcar caramelizado... Tô só misturando, minha panela tá desligada. O açúcar caramelizado sempre vai ser menos doce do que o açúcar sem ser caramelizado. Então não fica desagradável. É por isso que esse sabor de caramelo salgado é muito
universal, eu diria. Agrada muito os paladares, porque é um sabor bem diferenciado, não é muito doce, ainda tem aquele salgadinho, né, da flor de sal, que dá vontade de você provar mais um pouquinho. Ela também fez uma pergunta. O creme de leite fresco, depois de aquecido, ele ainda bate chantilly? Pois é isso que eu tô falando. Eu nunca testei, mas eu fiquei pensando nisso agora. Vou ter que testar e trazer pra vocês essa resposta. Não sei, gente. Preciso admitir que isso eu preciso testar, tá? Ó, agora eu vou ligar a panela. Posso filmar essa panela agora? Pode. Até a gente chegar no ponto de um brigadeiro mais firme. Então a gente vai procurar, não é necessariamente um ponto de bolear, mas é um ponto de recheio bem firme para a gente conseguir cortar depois. A cor dele ficou bem clara. Se vocês forem fazer com um caramelo que você deixa um pouquinho mais no fogo para ficar mais intenso, só cuidado porque o açúcar continua aquecendo, continua cozinhando depois que você desliga o fogo. Ele mesmo retém muito calor, então quando você desligar a panela, ele vai acabar indo para um tom acima do que você está vendo. Então, muito cuidado. Se você quer um caramelo mais intenso, você pode acabar passando e queimando. E aí, o caramelo queimado não é intragável, assim, fica muito ruim o gosto, fica muito intenso. Mas as fotos que eu postei, as fotos que estão no livro, a gente fez um caramelo um tico mais escuro do que o que eu tô fazendo hoje, tá? São opções. Outra opção também, você pode fazer os 100 gramas de açúcar que eu tô ensinando aqui nessa receita, você pode fazer com demerara ou até o mascavo. O mascavo eu acho que vai ficar um gosto muito forte, o demerara já fica um gosto diferente, mas é uma opção também, tá? Que nem a receita que eu falei do merengue, quando você bate merengue suíço ou merengue francês, que é claras com açúcar, desculpa, merengue suíço ou merengue italiano, que é claras com açúcar, se você usar esses outros açúcares, dão certo também. Ó, tô mexendo. Agora é só para dar o ponto do brigadeiro. Eu vou continuar aqui conversando com vocês, mas brigadeiro não tem segredo. Ah, pode filmar. Eu achei que tava filmando, desculpa. Tá filmando só panela. Não, tudo bem, pode mexer, filmar. Eu quero aproveitar então que a gente está aqui esperando esse brigadeiro dar o ponto. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar aí. Mas deixa eu lembrar vocês então que hoje a gente está fazendo o pré-lançamento do livro, né? O livro se chama Lovely Confeitaria, Receitas Afetivas por Débora Sanders, que sou eu. E é um livro que é patrocinado pelo Sebrae RN, Sebrae Rio Grande do Norte, através do edital de Economia Criativa. Eu sou muito grata ao Sebrae, talvez sem eles esse livro não tivesse acontecido, ou pelo menos não tão rápido, não tão cedo. Mas é claro que era uma vontade minha. Vocês sabem que eu estou sempre aqui compartilhando o que eu sei, né? Muitas receitas, muitas técnicas, que é o que eu gosto de falar. E eu sou professora, né? Eu tanto dou aula presencial quanto online. E o livro é uma forma de tornar ainda mais acessível esse conhecimento. E o Sebrae entrou como um parceiro-chave para isso acontecer. Vou deixar um fogo médio, tá? Tava no fogo alto. Além disso, as fotos são de Laine Paiva Fotografia. Depois vocês conhecem lá o trabalho dela, é uma fotógrafa aqui de Natal. E a diagramação é por conta da TK Ideias Criativas. Obrigada, pessoal. Preciso agradecer todo mundo. Agradecer minha equipe da Lovely, que estão aqui atrás da câmera. Que eu acho que elas não estão percebendo que... Muito obrigada, pessoal. E o livro já está vendendo. A gente está na pré-venda. Ele vai ser lançado segunda-feira, dia 30. O link para compra está no meu perfil. Custa R$ 24,90. É importante eu dizer, o preço dele original ainda é um preço super acessível, mas ele vai... O preço que ele vai ser vendido, se eu não me engano, é R$ 57,90. Mas nessa primeira semana inteira ele vai custar R$ 24,90 como uma forma de tornar acessível esse conteúdo, esse conhecimento. E quem comprar na pré-venda, que é hoje e amanhã, né? Eu tô aqui fazendo essa receita. Amanhã eu vou estar aqui fazendo uma outra receita com uma torta de caramelo e chocolate. Quem comprar entre hoje e amanhã às 23h59, no link que está no meu perfil, vai ganhar 2 receitas bônus que você vai receber por e-mail daqui a uma semana.
porque qualquer produto digital você pode desistir, né? Então, depois que vocês receberem o livro, vocês têm uma semana para ver se gostaram, para usufruírem do conteúdo. E se vocês não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de volta. Espero que vocês gostem. E aí, depois desse período, a gente vai disponibilizar para quem comprar hoje e amanhã mais 2 receitas que não entraram no livro, mas que também seguem a mesma ideia. Qual é a ideia desse livro? Tornar as técnicas de confeitaria mais acessíveis. Então, toda receita tem uma técnica e eu explico o que é que está acontecendo ali, eu explico a técnica, enquanto vocês vão aprendendo a receita, vocês também aprendem esse conhecimento para vocês criarem as próprias receitas, fazerem as substituições, criarem novos sabores a partir desse conhecimento. Então, são 12 receitas no livro. As 12 receitas que eu postei nos stories esses últimos dias são as receitas do livro, né? E vocês puderam votar em qual vocês queriam aprender aqui gratuitamente. Essa daqui foi a mais votada, palha italiana de caramelo salgado, que é super versátil. Você consegue colocar em saquinhos e vender agora para o Natal. Pode colocar em caixinhas, e aí você pode dar de presente. Pode ter no seu menu, pode ter se você tem um ponto de venda, você pode colocar lá do lado do caixa para vender. Vende super bem. Então, essa foi a receita mais votada. E amanhã a gente vai fazer uma torta de chocolate com caramelo, que são 3 técnicas. Aqui a gente está usando a técnica do caramelo. Amanhã, além do caramelo, eu vou ensinar para vocês a massa de torta, que é perfeita, desmancha na boca, feita com cacau, e o cremoso de chocolate, que é como uma ganache, mas um pouquinho mais firme, tá? Então voltem amanhã às 15 horas para aprender essa outra receita. As lives vão ficar salvas e o conteúdo da receita vai ficar disponível tanto aqui quanto no Telegram. Ó, a gente já está conseguindo um ponto. Tá vendo como é rápido? É a panela e esse fogãozinho. É uma dupla dinâmica. Tá vendo como ele já desgruda da panela, ó? O ponto que eu gosto de ver, eu não gosto de falar a temperatura. Já expliquei isso aqui antes. Deixa eu ver se vai dar tempo de explicar de novo antes do meu brigadeiro passar do ponto. Mas o ponto eu gosto de ver assim, jogando da colher. Faço de novo? Ó. Quando o brigadeiro tá caindo assim, em pequenos blocos, normalmente são assim, 3. Isso aqui é um ponto de recheio. Pelo menos é o que eu gosto de usar como ponto de recheio. Daqui a pouquinho o brigadeiro nada mais é do que uma redução da atividade de água dessa mistura. Então, todo esse vapor que está subindo aqui é a água que está evaporando. Quanto mais evapora, mais concentrado fica o que está na panela. E aí o que está na panela vai ficando mais firme, mais grosso, porque vai diminuindo a quantidade de água. Daqui um pouquinho, quando eu virar essa colher, em vez de cair em pequenos pedaços assim, ela vai cair de uma vez só. Esse é o ponto de bolear, é o ponto que eu uso para fazer a bolinha de brigadeiro. Aqui a gente quer um ponto entre o ponto de recheio e o de bolear, então tá chegando perto. Eu chamo de ponto de recheio duro, recheio firme. Você vê que o fundo da panela já fica bem à mostra. E aqui ele já tá bem mais firme. Só de olhar você vai entender que isso daqui, quando ficar frio, vai estar num ponto de corte. E aí você sabe que isso aqui tá pronto pra... Ó, esse já tá no ponto que eu quero. Já tá pronto pra virar palha italiana. Vamos lá. Não é que dá pra fazer com xilitol? Não dá pra fazer com xilitol. Vou explicar por quê. Calda dá pra fazer com xilitol. Você pode fazer merengue com xilitol. Mas o xilitol não carameliza. Eu já fiz o teste, coloquei ele na panela, deixei lá 20 minutos. Não acontece nada. Ele derrete e ele vira um líquido transparente para sempre. Ele não carameliza. Então você nunca vai conseguir caramelizar xilitol. Você nunca vai conseguir caramelo de xilitol. A outra é chefe dela dizendo que tem falou. Obrigada. Muito bem-vinda, Ó, acabei de desligar a panela, vou colocar o biscoito. Pode ser esse compridinho, pode ser aquele redondinho, o maisena, o Maria. É a mesma coisa, tá? Ele tá em pedaços grandes, porque quando a gente colocar aqui, a gente vai dar uma misturada e aí ele acaba ficando mais quebradinho. Então, se você colocar pedaço muito pequeno, ele não vai aparecer tanto depois. Esse bolo de Maria Pitanga perguntou qual é o ponto de bico? Depois do ponto de recheio? Não, antes. O ponto de bico é um ponto de recheio mole, eu chamo assim. Então,
um pouquinho antes daquilo que eu estava mostrando. Até o ponto de recheio você consegue fazer o bico. Só que às vezes pode ser que fique muito grosso e você tem que fazer muita força na mão para fazer ele sair pelo bico. Então é um ponto um pouquinho mais mole, tá? Desculpa que agora eu não consigo mostrar porque passou, mas acho que dá para entender. Ó, aqui eu tô só misturando, não tem muito segredo. Eu pensei aqui numa coisa, esse brigadeiro com as raspinhas de limão ia ficar bom. Porque esse biscoito tem um quezinho de... Não sei, eu acho que ele tem um gostinho de limão. Será que sou só eu que penso isso? Não, só uma dica assim pra quem quiser testar. Quer botar? Não, vamos. Vou botar. Limão. Ah, eu gastei. Tem essência de limão siciliano. Gente, vou botar umas gotinhas de essência de limão só pra fazer uma brincadeira, tá? Porque eu gosto muito. Doce de leite com limão e caramelo com limão eu gosto muito. Eu acho que combina bem. Mas não precisa, a receita tá pronta. Camilinha, também preciso de papel manteiga e manteiga. Ó, gente, tá pronto. Se vocês fizerem alguma pergunta, vocês têm que fazer daqui a pouco, tá? Porque a Camilinha foi ali pegar uma coisa pra mim. Eu passo com o papel toalha. Não tem problema não. Ó, estão vendo? Esse é o ponto, ele já nem cai da colher. Aí agora eu vou colocar numa forma pra dar o formato que eu quero. Aqui, eu vou usar essa tigela que me ajuda porque ela tem a lateral. Mas você... Tá aparecendo? Tá. Mas você, se não tiver, não tem problema. Você pode colocar num Tupperware, que seja quadrado, ou mesmo espalhar no papel manteiga. Tenta só deixar ele nivelado para ficar todo da mesma altura. Aí aqui eu vou botar papel manteiga para ficar mais fácil de desenformar depois. Teve bolo de Maria de ninho com limão também, é? Ah, é? Que legal, não conheço. Não provei ainda, mas vou provar. Ninho com limão, vou anotar. Ó, papel manteiga aqui. Aí eu gosto de passar, apesar de ser papel manteiga, a gente passa mais ou manteiga, ou margarina, ou desmoldante. Para quando esse brigadeiro, essa palha italiana ficar firme, a gente conseguir desgrudar o papel sem nenhum prejuízo. Então, ó, pode ser com um pincel, pode ser com... Eu vou botar a mão aqui na frente, daqui a pouco vocês conseguem ver melhor. Tá. Pode ser com um pincel, pode ser com as costas de um papel toalha. Não dá certo, quer dizer, eu não acho que é legal colocar no filme plástico, tá? Porque você teria que untar... E o filme plástico já é difícil para abrir, mas ainda mais untar. Mas se você conseguir grudar ele numa superfície, passar papel manteiga, aí dá. Dá para botar num tapete de silicone também, aí você não precisa untar. Quem já tem tapete de silicone dá certo. Tenta passar nas laterais também. É verdade. Boa ideia, gente. Graças a Deus a gente tem várias cabeças para pensar. Ó, abre o papel, passa tudo e depois bota lá. Vai só sujar um pouquinho a mão, mas vai mais rápido isso. Obrigada, Camilinha. Então já sabem, né? Quando terminar a live você tem duas opções. Vai no link da minha bio para comprar o livro, ele vai estar disponível para você na segunda-feira. E aí todas as receitas, né, não só essa, mas as outras 11 receitas vão estar lá, ilustradas. As fotos estão lindas e a gente fez um passo a passo super ilustrado. Era muito importante para mim que as receitas tivessem muitas fotos, para você entender o que é que está acontecendo. Além da descrição da receita, você vai ver a foto do que... Tem foto assim... Coloque a farinha, aí a foto é minha mão e a farinha caindo, assim, bem didático. E a primeira opção é essa, você compra o livro, na segunda-feira você vai ter acesso a essa receita e as outras. E a segunda opção é vir aqui no ateliê comer esse caramelo salgado.
Mas eu acho que você pode fazer as duas coisas, tá? E quem não mora aqui em Natal pode pegar e já fazer a receita, porque você já tem todas as informações para fazer. Pronto. O peso do brigadeiro vai derrubar. Ó. Tudo bem. Ó. Tá ficando mais firminho, mas ainda tá bem quente. Vou jogar aqui. Tá dando pra ver? Vou jogar. Tá bem cheirosinho. Ai, deixa eu botar o limão. Ele tá... Dá pra colocar um pouquinho antes dele ficar tão duro, Eu vou usar isso aqui, ó. Óleo essencial de limão. 10 gotas desse óleo é igual às raspas de um limão inteiro. É bem intenso. Nesse caso aqui eu vou usar no máximo umas 3, 4 gotas. Só que às vezes cai mais do que a gente quer. Então tem que ser bem cuidadoso. Esse daqui é da linha Grand Chef, vende em loja de confeitaria. Me disse, passa tarde aí, que ficou na promessa da palha italiana. E já Bela também, disse que tava... Aí ele botou, o cheiro deve estar maravilhoso, já estava, né? Já tá maravilhoso. A gente fez outra, eu vou mostrar pra vocês, já tá pronta pra comer aqui. Eu vou ter que mostrar ela por dentro, eu vou ter que dar uma mordida assim pra gente deixar vocês na vontade. Ó, coloco ela aqui. E se você for precificar esse produto, gente, não é caro. Claro que a indústria do leite condensado está querendo acabar com as confeiteiras do Brasil, porque o leite condensado está cada vez mais caro. Mas ainda é um produto com um custo-benefício muito bom. Então, é uma forma de você ganhar dinheiro, rentabilizar com um investimento pequeno inicial, tá? Essa receita aqui você não vai gastar R$20 para fazer e ela vai te render pelo menos umas 20 palhas. Ó, aí agora o que é que eu tô fazendo? Eu tô espalhando para deixar mais ou menos tudo da mesma altura, porque vamos pensar que a gente vai comercializar. Se eu for comercializar isso, eu quero que tenha um padrão, que elas sejam mais ou menos todas da mesma altura. Outra forma de fazer é botar outro papel manteiga aqui em cima, com desmoldante ou com a manteiga mesmo. E aí você vem com a mão e regula a altura de tudo, é mais fácil de fazer. Mas é que dá certo também sem gastar mais. Prontinho, agora é só deixar esfriar. Se você quiser, pode deixar esfriar na panela, na geladeira. Não tem problema, mas se você deixar em temperatura ambiente, procura um lugar mais frio aí da sua cozinha, do seu ateliê, para ele cristalizar mais rápido, para ele dar o ponto mais rápido. Aqui demorou o quê? Umas 2 horas no máximo, né? 1h30. A gente fez, deixou embaixo do ar-condicionado 1h30 e já deu o ponto. Mas pode botar na geladeira também. Não precisa cobrir, tá? Igual o brigadeiro você precisa cobrir para não fazer uma película, nesse caso não precisa cobrir. Ó, essa aqui é que a gente fez mais cedo, tá igualzinha. E agora eu vou porcioná-la. Camilinha, aquele prato branco. Ah, tá aqui, ó. Ele tá aqui na estante. Ó, quando eu boto o papel manteiga, eu tiro na maior facilidade e ele mantém o formato, tá vendo? Vai ficar salva a live, vou anotar os ingredientes. Esse conteúdo é de vocês. Podem agradecer o Sebrae. Não precisa. Passa esse aqui, ó. Vou só pegar um pratinho para poder cortar sem estragar minha mesa maravilhosa. Ai, e você bota do açúcar pra mim num potinho? Não pode ir assim? Pode ser. Não, pode ser assim. Tá bom, já isso. Que eu vou botar o papel em cima. E um pratinho pra gente montar. Ó, descolo as laterais. Ó o fundo como sai fácil. Porque tá com manteiga. Tá vendo? Se você não passar o papel manteiga, vai ficar muita coisa grudada e aí você perde, né? Você perde muita comida, muita preciosidade aqui. A gente não quer isso. Então passa bem esse papel manteiga. Eu tô só descolando, mas eu não vou tirar daqui. Porque se eu colar em outra superfície, ele vai grudar na outra superfície. Eu não quero isso. Então eu tô só abrindo
E aí você começa a cortar. Tem gente que gosta de usar cortador, pode usar. Tem gente que gosta de usar uma faca com desmoldante. Eu vou passar a faca no papel que eu untei a manteiga. E aí ela vai deslizar bem facinho aqui. Aí você determina o tamanho que você quer, tá? Eu já fui para evento que palha italiana era a lembrancinha, que nem tem bem casado. As pessoas davam palha italiana na saída. Você pode inclusive embrulhar naqueles papéis de bem casado. Super original. Aí os pedaços de chocolate estão bem grandes, eu consigo ouvir eles quebrando quando eu faço isso. E fica legal porque aí você, entre uma palha e outra, né, entre um pedaço e outro, você vê o pedaço de biscoito. Fica bem bonito. Agora eu vou cortar no outro sentido. Se vocês estão fazendo alguma pergunta, segurem que Camilinha tá ali dentro. Daqui a pouco ela volta e lê pra mim, tá, gente? Eu não tô conseguindo ver agora, só um minuto. Enquanto isso, eu vou cortando aqui. Já está quase pronta. Vocês estão vendo que não tá grudando nada na minha faca, né? Isso tem a ver com o ponto do brigadeiro que a gente fez, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. E com o fato da faca tá também untada. Ó, alguém come manga cortando a lateral da manga, aí você faz uns quadradinhos com a ponta da faca, depois você abre assim e o quadrado sai pra fora. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Quando eu fizer assim, ele mesmo se separa. Tá vendo? E aí daqui eu vou, já dá pra comer desse jeito, mas eu vou passar no glacê-açúcar pra ficar mais fácil de manusear sem ele ficar grudando em tudo. Você pode daqui, passa no glacê-açúcar e do glacê-açúcar coloca não é um saquinho, mas é um quadradinho assim de papel, de filme plástico transparente, próprio para embrulhar brownie bem casado. Você passa esse daqui no papel, no glacê-açúcar e já coloca naquele plásticozinho, enrola, tá perfeito, tá? Outra forma de fazer coloca num saquinho de plástico. Pode ser. Coloca num saquinho de plástico e fecha com uma seladora. Fica super sofisticado, dá super certo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar agora que Camilinha voltou. Ó, vou tirar agora. Deixa eu passar um pouquinho de manteiga no dedo. Mayra botou celofane. Se pode ser papel para celofane? Ou ela está dizendo que faz com celofane? Ela só botou celofane, não sei o que vocês estão falando antes. Eu nunca usei celofane, mas se vocês usam para qualquer um que serve para outros doces, vai servir aqui também. Ó. Deu foco? É que se eu clicar, vai sair o círculo. Uhum. Não, então tá. Mas se deu pra ver? Deu pra ver. Tá lindo, né, gente? Com esses biscoitinhos aqui. Lili botou. Eu gosto de passar no leite ninho, mas o de brigadeiro normal. Esse daí não sei se ia combinar. Acho que combinaria. É uma boa ideia. Leite ninho não tem erro, né? Pelo menos eu acho. Ó. Pra embrulhar o celofane. Ah, então pronto. Mais uma dica. Embrulhar no celofane. Eu nunca testei. Eu já compro uns quadradinhos que vem assim, que eu acho que são... Não sei o tamanho daquilo. 5 por 10, eu acho. 10 por 5. E aí dá certo já. E como eu falei pra vocês, não é uma coisa super doce, né? Porque o caramelo... Você tenta botar assim como os blogueiros. Aí, agora foi. É que dá cor da minha mão, né? Não, mas tá dando... Adoro os blogueiros. O caramelo não é uma coisa super doce, então passar nesse açúcar aqui não vai fazer tanta diferença no dulçor, porque não é um doce super doce. Vou fazer mais um aqui e mostro pra vocês já como é que ficou o resultado final. Ai, tá linda a nossa torrezinha. Gostaram? Não é fácil essa. Eu gostei que a receita que ganhou é uma receita fácil, então vocês já vão ver como a confeitaria é acessível, como você consegue trazer para o dia a dia. Não existe leite condensado na confeitaria francesa, na confeitaria clássica. Então essa parte da palha italiana é a versão abrasileirada aqui dessa... a parte brasileira dessa receita, mas vocês aprenderam uma técnica que é muito, muito utilizada, que é o caramelo feito a frio e que serve de base para muita coisa na confeitaria.
Mais uma. Prontinho. Já fiz 3, depois a gente faz mais. Vamos lá, recapitulando a receita. São 300 gramas de creme de leite, 100 gramas de açúcar, 60 gramas de glucose, 3 gramas de flor de sal. Essa é a etapa do caramelo. Feito isso, você vai usar 200 gramas desse resultado, misturar com uma caixinha de creme de leite, que é 400 gramas, né, 395. Vai dar um ponto de recheio firme e depois você vem com 200 gramas de biscoito. É isso, tá? O modo de fazer é exatamente como eu mostrei. Lembrando que essa receita é a receita do livro Lovely Confeitaria, Receitas Afetivas por Débora Sanders, que tem patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. O livro está em pré-venda, só clicar no link da bio, R$ 24,90. São 12 receitas e todas as receitas têm pelo menos uma técnica da confeitaria francesa. Na receita, por exemplo, mousse de chocolate sem ovos, a gente aprende a mexer com gelatina sem sabor, que é uma técnica que você tem que saber para fazer vários preparos, tortas. Na receita de amanhã a gente vai aprender a massa sablé, que é aquela massinha de torta, que também pode ser de biscoito. Vai aprender o cremoso de chocolate, que é um tipo de ganache. Tem técnica tem uma outra técnica de massa, que é o breton, que a gente faz um biscoitinho de cacau ou de canela. Tem creme de confeiteiro, tem creme inglês, tem mousse, tem soufflé, tem creme brulee de coco. Cada receita tem sua técnica. E massa chiffon, né, que é uma massa espumosa. Enfim, são receitas que a gente não costuma ver nos cursos tradicionais, a gente não costuma comer todos os dias, mas que são simples. Como essa daqui, você aprendendo a técnica, você executa, os ingredientes não são caros. As receitas que têm ingredientes mais caros são as receitas que levam chocolate, porque o chocolate é um ingrediente caro, mas mesmo assim você não vai usar quilos de chocolate, são porções super acessíveis, você consegue fazer, e é isso que eu quis mostrar. Eu escrevi esse livro, eu propus para o Sebrae, quero escrever um livro para descomplicar a confeitaria, para quem não tem acesso ao tipo de curso que eu tive, para quem não tem como ir para França e estudar confeitaria numa grande escola de confeitaria francesa. Então, para tornar esse conteúdo acessível, normalmente as pessoas gostam de confeitaria, só fazem reprodução de receitas. Não pensam como é que aquelas receitas funcionam, não entendem quais são as técnicas por trás. E a minha ideia com esse livro era partir da técnica para chegar no resultado final, e não ao contrário. Olhar a foto, escolher o sabor e fazer a receita só copiando. Eu quero que vocês entendam o que é que está acontecendo. Então, depois vocês vão poder misturar a técnica do merengue com a técnica do cremoso e criar uma própria receita com outro resultado. É isso que eu quero que vocês saiam dessas duas lives sabendo, e também depois que vocês tiverem acesso ao livro, tá bom? É isso, vou dar uma mordida só para ter certeza que ficou ótima. Essa daqui a gente fez agora, depois do almoço, tá? Não faz horas que a gente fez, é super rápido de fazer mesmo. É um doce muito, muito bom, te dá uma produtividade muito boa. Então, façam tanto para vender quanto para consumo próprio. Eu só não recomendo como um doce para você fazer com criança, porque tem muita coisa na cozinha, no fogão, e o caramelo fica muito quente, tá? Então não é necessariamente um doce que você vai conseguir fazer com crianças, mas tem doces no livro que também são bem, como eles são fáceis, uma criança consegue fazer. A textura como ficou boa. Olha que lindo. Dá pra ver o dente? Uhum. Gente, maravilhoso. Testem, me marquem. Qualquer dúvida, me escrevam. A gente se encontra amanhã, às 15 horas. Vai ser a segunda live do pré-lançamento do livro. O link para comprar o livro, R$ 24,90, está na bio. Quem comprar hoje ou amanhã, né, até R$ 23,59 de domingo, vai ser esse preço. Ainda vai receber 2 receitas bônus. Ou hoje ou amanhã eu vou postar aqui no meu feed a lista com todas as receitas. Se você está em dúvida, não viu as fotos que eu postei antes, você vai saber o que é que tem lá dentro para você aprender. Combinado? Teve Mary que botou parabéns, Débora, sou fã. Obrigada, gente. Então é isso. Vejo vocês amanhã. Obrigada pela participação, pelos corações.
Eu já ensinei pra vocês, né? Que basta colocar o dedo no coração, ele manda 10 de uma vez. Esse tipo de amor que eu gosto de receber aqui, gente. Vamos trocar. Eu ensino receitas, vocês mandam coração, tá bom? Vejo vocês amanhã. Muito obrigada. Tchau, tchau.